na casa do nosso Senhor Jesus. Isso é motivo de alegria, nós estarmos na presença do nosso Deus. Isso é importante. Foi falado nesta noite, uma noite ímpar, noite memorável. Eu falei para os irmãos pela manhã, que estou aniversariando hoje. Hoje estou fazendo 21 anos de idade. Comecei a andar com Jesus, viu? Um domingo de Páscoa. Estou no meio aí. Eu até falei assim, eu já paguei meu déficit, porque eu com 21 anos de idade eu aceitei Jesus. E hoje eu estou com 21 anos e aceitei Jesus. Então 21 com 21 vocês já sabem. Vocês devem dizer, né? A gente passa pelas lutas, mas a gente sabe que tem alguém com a gente que nunca vai nos deixar quando nós realmente confiamos nele, depositamos nele a nossa confiança e esperança, e sabemos que em meio às lutas ele está conosco. Ele nunca vai nos deixar, e isso é maravilhoso. Então, 21 anos andando com Jesus, eu posso confessar aos irmãos que eu tenho muita coisa a respeito de Jesus para falar. E é coisa boa, viu, irmão? Não é coisa ruim, não, é coisa boa. Abençoando tanto a minha vida como a vida daqueles que têm ouvido a palavra de Deus através desse instrumento que Deus tem usado. E eu quero compartilhar com os irmãos Daniel capítulo 6, versículo 10. Seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É lindo essa passagem, porque não foi os contratempos da vida que fez Daniel mudar a sua rotina. Conhecemos um pouco a respeito da história deste homem de Deus, sabendo que passou por algumas situações na sua vida, teve que sair de Judá, mas ele não perdeu o foco daquilo que ele tem proposto no seu coração de servir a Deus. E nós vamos observar esse texto, que naqueles dias Dario tinha colocado 120 satrapas e 3 presidentes para governar o reino, para ajudar na governança do reino daqueles dias. E Daniel era um desses 3 presidentes que presidia, que ajudara na demanda daquele reino. E aqueles homens que ali com ele eram líderes, eles fizeram com que Dario assinasse um decreto. E como nós todos conhecemos, a história nos mostra que uma vez o rei corroborando um documento, jamais aquele edito poderia ser revogado. E Daniel, sabendo que a escritura já estava assinada, porque naqueles dias não se poderia adorar ou prestar um culto a uma outra divindade, a um outro Deus. O decreto era justamente para que o rei pudesse ser homenageado naqueles dias, e ninguém poderia prestar um culto a um outro Deus. E observa que Daniel, sabendo que esse edito já estava escrito, já estava em vigor, ele sabendo disso, mas o versículo que lemos disse que mesmo ele sabendo disso, e sabia dos riscos que poderia ele estar correndo, que uma vez
ele desobedecesse um decreto. Mas o texto deixa bem claro que Daniel, sabendo disto, que a escritura já estava assinada, ele entrou no seu quarto. E ele orava, como era de costume de todos os judeus, abrir as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém, que eles entendiam que uma vez as janelas estando abertas no rumo de Jerusalém, a sua oração, ela era ouvida diante de Deus. E Daniel, ele entrou no seu quarto e começou a orar ao seu Deus, como era de costume. E aqui é que nos chama a atenção que aquilo que para Daniel era corriqueiro, era de costume de todos os dias, orar 3 vezes ao Senhor. E ele mesmo sabendo dos riscos que estava correndo, ele não deixou de orar. Ele não deixou de fazer, de exercer aquilo que era de costume fazer. Ele orava 3 vezes ao dia. E observe uma coisa importante, que quando nós paramos para orar ao nosso Deus, que esta oração realmente ela possa tanto chegar diante de Deus, como ela pode nos dar certeza, convicção que o Deus que nós estamos servindo é um Deus que pode nos livrar, é um Deus que pode produzir em nós uma maturidade, confiança nele. Aí é que eu observo que a nossa oração, ela tem que ser oração com propósitos. A nossa oração não pode ser simplesmente uma oração ritualística. Não temos que orar simplesmente porque temos o hábito de orar, simplesmente porque o cristão ele deve orar. Mas nós temos que orar com propósito e sabermos que a oração que nós estamos fazendo diante de Deus, ela vai ser ouvida, e esta oração ela vai produzir em nós esse crescimento, vai nos dar certeza, confiança. A oração ela tem que ser uma oração realmente conduzida e direcionada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos fortalecer as nossas bases, a nossa vida. E isso, irmãos, não vai trazer para nós dúvidas, mas certeza. Porque a pessoa que ora com propósito é uma pessoa que realmente ela sabe, ela confia que a sua oração ela é uma oração que vai ser feita diante de Deus, mas ela vai ser respondida, ela vai ser ouvida diante do Senhor. Então a oração do cristão tem que ser uma oração com convicções e não com dúvidas. Orar simplesmente por orar, isso não vai ter resultado. Mas a oração e aquilo que levava Daniel a orar, produzia nele certeza, confiança, e aquilo fortalecia Daniel. É por isso que ele passou por tantos reinos, ou seja, tantos governantes, e ele nunca fugiu do seu foco. Ele nunca se envolveu com questões que traria a ele prejuízos, ou se envolveria com questões que levavam a ele a perder o foco daquilo que era o principal da sua vida: servir a Deus. Então a oração ela nos fortalece e ela vai abrir realmente o nosso entendimento, trazer para nós esse esclarecimento segundo a orientação de Deus, que nós vamos saber a quem nós estamos servindo e qual é o propósito da nossa caminhada. A oração com propósito não é simplesmente, não, eu vou orar porque eu tenho que orar, eu tenho que cumprir um horário, eu tenho que cumprir uma tabela. Não. Qual é o sentido da oração? O propósito da oração é de uma proximidade, é para me aproximar mais do Senhor, é para que essa relação entre eu e o Senhor ela possa produzir em mim certeza, confiança
confiança e eu estar convicto que o Senhor que eu sirvo é um Deus que me fortalece mediante as situações. Daniel, ele não se preocupou, irmãos, se o edito tinha sido assinado, se aquilo que foi assinado, se aquilo que foi arquitetado por eles poderia vir contra ele. Ele tinha ciência disso. Mas a questão é, eu não vou perder o foco e nem deixar de fazer aquilo que vai honrar o meu Deus, porque simplesmente tem um edito que foi assinado e não pode ser revogado. Eu sei disso, mas o maior é o meu Deus. Eu não vou deixar de servir a Ele, porque alguém está assinando editos que eu não possa servir o meu Senhor de forma nenhuma. E isso trouxe para Daniel o que? Resultou em que? Ele ir ao seu quarto e orar ao Senhor. Isso resultou em uma denúncia. E foi levado diante de Dario. E a questão, como ele não podia voltar atrás com a sua palavra, a sentença para aquele que quebrasse aquela ordem, que infringisse aquela lei, era ser colocado na onde? Na cova dos leões. E aí é que eu volto a dizer, a minha oração a Deus com propósito é o Deus que se responsabiliza por mim. Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas naquele momento, a sua oração e a sua intimidade com Deus valeu. Por quê? Porque ele quebrou, ele passou por cima de uma ordem, de um decreto para honrar o seu Deus. Agora o próprio Deus está honrando Daniel. Até porque, irmãos, aquele edito ele foi feito, mas aqueles que tramaram aquilo agiram de má fé. E foi justamente o Deus justo, ele honra o seu servo. E quando ele está ali na cova dos leões, o que é que acontece? O anjo do Senhor, ele aparece, fecha a boca dos leões. Já vi muitos pregadores dizendo, o leão estava faminto, mas naquela noite ele teve que jejuar. É uma expressão que se utiliza. Daniel estava ali, mas não estava só. Estava com o seu Deus. O Deus que ele decidiu honrar. Um Deus que ele decidiu servir, independente, irmãos, de onde ele estivesse ou que reino ele estivesse. Uma coisa é certa, o reino de Deus estava instalado em Daniel e ele não podia quebrar esses princípios. Melhor é servir o meu Deus do que submeter-se a alguns decretos que venham desonrar a minha fé e o Deus que eu sirvo. Deus, ele viabiliza meios para que o nome dele seja engrandecido a partir do momento que o seu servo não volte atrás, não negocie. Porque a partir do momento, quando Dario passa uma noite angustiado, porque Daniel era amigo dele, uma noite de angústia, quando ele chega pela manhã na cova dos leões, que ele grita pelo nome de Daniel, e o Daniel, viva, ó rei, o Senhor que eu sirvo, ele fechou a boca dos leões e nenhum dano foi causado a mim. Deus, ele se responsabiliza por aqueles irmãos que estão dispostos a servir a ele fielmente. Agora Dario, sabendo que tinha caído também em uma armadilha, ele tanto joga os malfeitores na cova dos leões e eles são consumidos pelos leões, como é naquele momento ele louva o Deus de Daniel e assina um decreto que em todas as línguas o nome do Deus de Daniel tinha que ser glorificado e ninguém poderia falar mal acerca do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus vivo que preserva o seu servo dos leões. Isso é maravilhoso. Por quê?
Partiu de quem isso, irmãos? De Daniel não se dobrar, dele não se importar ou dar credibilidade a um decreto que tinha sido vacinado. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele prioriza em primeiro lugar honrar a Deus. Então a oração, ela produz isso em nós: certeza, segurança, confiança, sabermos, irmãos, que se Deus decidir em nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não decidir se intervir na questão, Ele continua sendo Deus e você continua sendo servo. Mas olha o que é que o salmista, aqueles que oram e que confiam em Deus, olha o que o salmista no Salmo 84 diz: esse é um coração de um homem que prioriza Deus em sua vida. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz: a minha alma, ela suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele fala: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse é um homem que tem um coração voltado para o Senhor. A sua vida é para servir a Deus. Ele sabe que o seu pensamento, o seu coração, a sua carne, ela anseia pela presença do Senhor, em estar nos átrios do Senhor, em estar na casa do Senhor. Daniel sabia que estava longe de Jerusalém. Ele diz: mas o Deus que está em Jerusalém é o Deus que está na minha vida, e eu tenho prova que esse Deus, Ele tem me honrado a cada dia, independente de onde eu esteja, independente do lugar onde eu esteja, eu louvarei o nome do Senhor dos exércitos, e Ele será glorificado na minha vida, Ele será glorificado na Babilônia, Ele será e foi glorificado na vida de Nabucodonosor, Ele foi glorificado na vida de Dario, por Dario, em todos os reinos daqueles dias se proclamaram, se decretaram que o Deus de Daniel é um Deus vivo. É um Deus vivo. Aqueles que decidem servir, irmãos, são como instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós somos influenciadores. Daniel influenciou não apenas um reino, um governo, mas vários governos, vários reinos se passaram, e as pessoas honravam e reverenciavam o Deus de Daniel, como também honrava Daniel pela decisão de viver e de servir fielmente ao seu Deus. É lindo isso, porque ele diz: ele orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, como era de costume fazer. Ele tinha isso, irmãos, não como hábito, mas como exercício, como estilo de vida. Nós fomos chamados como cristãos, e o próprio Deus, Ele edita, Ele molda o nosso estilo de vida como cristão: servir a Ele, estar servindo ao Senhor. Isso é importante, porque Daniel, ele desenvolveu esse estilo de vida diante do Senhor Jesus, diante de Deus, para que ele pudesse assim ser uma pessoa que o próprio Deus olhasse para ele e se agradasse da sua vida. Nós vamos olhar na vida do próprio Daniel. O próprio Deus revelou a ele coisas que para muitos não foi revelado. Ele revelou as profecias dos últimos dias, dos últimos tempos, os últimos acontecimentos. O próprio Deus revelou a Daniel
escravidão do povo quando tinha cessado. Foi através do próprio profeta Daniel que ele, pesquisando tanto Jeremias como as profecias de Isaías, ele compreendeu que no tempo de Ciro era o tempo da libertação do cativeiro. Então nós começamos a observar o que é uma pessoa de fato está decidida a servir a Deus. Deus honra a sua vida. Então ele trouxe a Ciro tanto as profecias de Isaías. E uma coisa que eu acho interessante, que o profeta Isaías tinha profetizado 200 anos antes de Ciro nascer. Daniel chega diante de Ciro e diz que o Senhor, através do profeta Isaías, tinha falado que através do meu ungido Ciro, rei da Pérsia, ele libertaria o povo da Babilônia, que estavam na Babilônia. Eles regressariam para Jerusalém. Olha, irmãos, o que é uma pessoa quando ela de fato ela se entrega para servir a Deus. Daniel sabia que ele estava na Babilônia e ele estava ali com um propósito. Ele não estava ali simplesmente porque foi levado como escravo. Ele estava ali porque ele sabia, ele compreendeu que ele mesmo na Babilônia, ele estava ali com um propósito. Ele estava ali para honrar o Senhor. Ele estava ali para cumprir as suas obrigações, mesmo sendo o governador daquele país. Ele sabia que ele estava ali também com um propósito, e o propósito de Deus se cumpriria na sua vida, porque ele sabia que um certo tempo o povo de Deus regressaria para a sua terra. E nós vamos observar as primeiras levadas, tanto através de Esdras. Nós vemos também Neemias falando de reconstrução. Nós vimos ali Esdras capítulo 2. Então nós vamos observar a importância, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Qual é a importância nossa como servo de Deus? A nossa oração, ela tem que estar basilada realmente, fundamentada na palavra de Deus. Eu vi um pastor falando uma certa feita. Ele diz: a oração do cristão, ela tem que ser uma oração que seja ela confirmada na palavra. Porque se a oração for simplesmente palavras, monólogos, e não for confirmada dentro da palavra, ela deixa de ter o seu propósito. Ele até fez uma citação, ele diz: quando você estiver orando, ore, mas diz: Senhor, eu estou orando a Ti, porque a Tua palavra diz que se o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que age, é o Deus que concretiza o seu propósito, porque na Tua palavra está falando acerca daqueles que se colocam e dobram os seus joelhos na Sua presença. O Senhor visita com braço forte. Então ele diz: a oração nossa, ela tem que ser confirmada na palavra. Ele diz que só podemos fazer uma oração que se confirme na palavra quando eu conheço a palavra. Porque jamais você vai fazer uma citação sem saber. Como é que você conhecerá o propósito de Deus fora dessa palavra? Não tem como. Então é a palavra de Deus que nos dá a base, tanto como um guia para a nossa vida, como a base da nossa oração. Daniel sabia disso. Então a oração dele com propósito a Deus, orar como de costume, fazer isso
porque ardia no seu coração estar na presença de Deus, servir ao Senhor. A oração, ela aproxima esse cristão do Senhor. Por quê, irmão? Porque a oração é um diálogo. Como é que você sabe que uma pessoa é uma pessoa de oração? Quando você vê ele orando. Quando você vê uma pessoa orando, você sabe se ele é uma pessoa que tem uma vida de oração ou não. Porque quando você se coloca diante de Deus, como Daniel fez, e era de costume orar 3 vezes ao dia, e alguém pode dizer assim: como é que tem tanto assunto para falar com Deus? Como é que você tem assunto para conversar com uma pessoa que você é íntima? Você pode passar um dia inteiro conversando com ele, e quando chega o cair da tarde, você vai para casa e diz: depois nós terminamos a nossa conversa. Por quê? Porque você tem intimidade com essa pessoa. Então você aprendeu o quê? Desenvolver. E isso torna você o quê? Mais próximo dele. Você passa a conhecer a vontade de Deus. Você passa a compreender qual é o propósito de Deus na sua vida. E você sabe também a importância sua. Porque, irmãos, quando eu digo que a nossa oração, ela estreita essa nossa Deus, eu estou falando de uma vida de intimidade com o Senhor. E uma vida de intimidade com Deus, você passa a conhecer a vontade dele, como ele conhece as tuas fragilidades. Isaías, ele disse que Abraão, ele se aproximou de Deus. Abraão estreitou uma relação com Deus. Isso se tornou tão íntimo que Abraão tornou-se amigo. Eu acho, poderei eu fazer alguma coisa sem antes comunicar o meu amigo Abraão? Quem está falando isso é Deus, irmão. A relação se tornou algo tão íntimo entre Abraão e Deus, que o próprio Deus, antes de fazer algo, ele comunicava a Abraão. Mas Deus é soberano, pastor? É. Deus, ele faz o que quer? Sim. Mas quando alguém decide honrar a Deus, Deus também honra você. Era isso que o próprio Deus está falando. Farei eu alguma coisa sem antes comunicar o meu amigo Abraão? Isso é relacionamento. Isso é intimidade. E como é, pastor, que eu posso estreitar essa intimidade com Deus? Você pode estreitar essa intimidade com Deus através da palavra e a oração. Porque oração sem palavra não tem avivamento, como também não tem avivamento simplesmente com oração e sem palavra, um com o outro. Palavra e oração, oração e palavra. Porque você prega, mas não tem unção, não tem vida. E a pessoa que simplesmente ora e não estuda, pode até ter uma boa palavra, mas não tem base, não tem sustentação. É por isso que a oração e a palavra, elas andam juntas, não se desvencilha uma da outra. É palavra e oração. Daniel sabia disso, e ele entendeu que mesmo escrevendo, assinando o decreto, sabendo que a escritura já estava assinada, ele disse: isso não importa, compete a servir o meu Deus, compete a estar na presença do Senhor. Sabe o que foi que os discípulos disseram quando alguém chegaram para eles? Isso aqui é gente que tem vida de experiência de oração diante de Deus. Chegaram para eles e disseram assim: ó, não pregue mais no nome desse Jesus aí. Nós não queremos ver vocês mais pregando a respeito deste Jesus crucificado. E quem falou isso aí não foi só uma pessoa não, mas eles estavam no sinédrio.
Eles estavam em uma suprema corte, aonde eles tinham o poder de decidir, prender, matar ou soltar. E ali um se levanta e diz: nós não vamos deixar de anunciar, de pregar o que nós vimos e o que nós ouvimos. O que eles estão declarando é que já não está mais neles a decisão de deixar de anunciar o Evangelho. Já não compete mais a nós. Por quê? Porque agora já não é nós mais que vivemos por nós, pelas nossas vontades. Não são vocês que decidem o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Agora nós vivemos para Ele. Nós vivemos agora para servir ao Senhor. E é Ele que está em nós. É Ele que rege as nossas vidas. Quando o cristão ele está com a vida realmente afiada, alicerçada no altar, na oração, na palavra. Ele não faz mais o que quer, ele submete à vontade do Senhor, ele submete à ordenança daqueles que são escolhidos por Deus para governar, para liderar de forma responsável, coerente diante de Deus. E quando você está realmente diante da presença do Senhor, você compreende que melhor é servir a Deus, servir ao Senhor e submeter à autoridade dele. Embora que você possa ir para a cova dos leões, embora que você possa ir para a fornalha de fogo, isso não importa. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua intimidade com Deus, a tua relação com Deus, ela gera em você essa confiança. Vocês conhecem a história daqueles 3 que foram para a fornalha? Eles disseram assim: fica tu sabendo, ó rei, fica tu sabendo que nós, olha só, irmão, ele está falando para o rei da Babilônia. Fica tu sabendo, ó rei, que pode mandar tocar os instrumentos, mas tu já vai ficar logo avisado que nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Embora que isso possa consistir em nos levar, em jogar-nos na fornalha, isso não importa. Por quê? Olha o que a oração produz: confiança. Se o nosso Deus quiser salvar-nos, Ele nos salvará. Mas se Ele não quiser, isso também não importa. Agora só tem uma coisa: a nossa relação com Deus gerou em nós certeza e confiança. E nós estamos servindo Ele não é pelo que Ele pode fazer. Nós estamos servindo a Ele é pelo que Ele é. Se Ele saber que Ele pode nos livrar, nós sabemos. Agora, se Ele vai nos livrar, isso aí não é mais conosco, isso aí é com Ele. Mas a decisão está tomada. A nossa decisão é não se dobrar. Porque às vezes nós oramos, e quando entramos numa luta, a primeira coisa que a gente faz é lançar em rosto do próprio Deus, alegar quem somos. Eu sou teu servo, Senhor. Eu oro. Eu tenho te servido. Mas tu está servindo por quê? Confiando no que Ele pode fazer ou no que Ele é? É isso, irmãos, que temos que ter certeza. Eu sirvo a Deus é pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E pastor, e por que Deus age? Porque assim como eu me mantenho fiel a Ele, Ele também se mantém fiel a mim e a sua palavra. Porque é assim que Ele diz na sua palavra: se fostes fiéis a mim, vocês serão abençoados, vocês serão fortes, vocês serão vencedores. Foi essas as palavras que Ele disse para quando o povo sair do Egito.
A condição para que a minha permanência no meio de vós e vocês sejam um povo forte e abençoado, e a minha presença estará sempre no meio de vós, essa condição é vocês se manterem fiéis a mim. Porque se vocês se manterem fiéis a mim, eu honrarei a minha palavra. Pastor, e se eu não me manter fiel? Ele permanece sendo fiel. Ele permanece sendo fiel. Então a condição é essa, irmãos, de estarmos diante de Deus e a nossa oração gerar em nós confiança, certeza. Certeza de quê? Certeza que eu estou servindo um Deus, que Ele é poderoso, que esse Deus é provedor, que esse Deus é sustentador de todas as coisas. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Foi isso que eles disseram. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, nós vamos permanecer na condição que estamos, de servos e servindo. Por que isso, pastor? Porque eles sabiam que mesmo sendo queimados, eles não estariam no prejuízo. Isso não significava que eles tinham sido abandonados por Deus. Pelo contrário, isso gerava nele mais confiança ainda, porque Deus agora estava recolhendo eles. Veja, irmãos, que sempre estaremos no lucro. Se Ele nos livrar, estamos nos lucros. Estamos no lucro por quê? Porque Ele quer que nós façamos algo mais ainda para Ele. E se Ele nos recolher, Ele está nos levando para perto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Observe que o lucro não está na vivência, o lucro está na morte. Viver é Cristo, por quê? Porque eu vivo para Ele, para fazer a vontade dEle, para cumprir o que Ele determina. E se eu morrer na tentativa ou nesse caminho, se eu morrer nesse caminho é lucro, porque Ele vai me recolher, Ele vai me levar para perto dEle. Isso é confiança, irmãos. Então Daniel, ele sabia dos riscos, mas ele sabia que ele não podia desonrar o seu Deus. Ele não podia abrir mão do que ele tinha professado diante de Deus. Ele não podia abrir mão daquilo que ele tinha proposto como propósito na sua vida. Eu vou servir o meu Deus. Se eu estivesse em Judá, se eu estivesse em Jerusalém, se eu estivesse aqui na Babilônia, se o rei for Nabucodonosor, isso não importa. A questão é: eu servirei o meu Deus e glorificarei o seu nome. Isso é o que importa. Como cristão, temos que ter essa certeza.